Fala galera, tudo bem com você? Nós estamos agora dando continuidade aqui aos nossos estudos na estatística. Depois de nós termos feito a apresentação inicial, onde você já tem definição de como que você identifica as variáveis, como qualitativa ou quantitativa, o que é a amostra, qual é o tipo de gráfico e também como é que você pode fazer a coleta de dados. Agora nós vamos ver como nós vamos analisar esses dados, né? E aí nós vamos definir algumas grandezas importantes para você poder conseguir entender. Nós vamos começar com um exemplo bastante comum aí. Essas grandezas elas vão ser classificadas como medidas de tendência central. E como exemplo nós vamos colocar a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Série A, do ano 2015. Isso até a 16ª rodada, quem eram os 10 primeiros colocados e qual era o número de gols que cada um desses times havia marcado. Vocês podem perceber que tem alguns números que se repetem, né? Como por exemplo, 4 times diferentes marcaram 20 gols até a 16ª rodada. 2 deles marcaram 13 e por aí vai. O que fez mais gols fez 32, o que fez menos fez 13 gols. Como é que nós faríamos então para definir aí algumas grandezas importantes nesse assunto, no caso da tabela aí do campeonato de futebol, né? Por exemplo, qual é a média de gols que cada time fez entre os 10 primeiros, né? Nós vamos chamar então de média aritmética aos valores x1, x2, x3, xn para essa variável x. A média aritmética vai ser representada por um x, com essa barrinha aqui em cima, né? Esse símbolo é a letra grega sigma, e ela significa somatória. Então é assim, a somatória de i igual a 1 até n, dos xi. Eu posso ter, a minha variável x, ela pode assumir n valores, né? Então eu vou somar todos e dividir por n. Eu vou pegar os resultados x1, x2, x3 e dividir pelo número de valores que eu somei. No caso da tabela de gols marcados pelos 10 primeiros times de futebol, a média aritmética ficaria calculada dessa maneira aqui, ó. Então eu pego e somo todos os valores, né? Os gols do primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, e divido pelo total de times, que são 10 times. 212 gols divididos por 10 times, a média aritmética é de 21,2 gols por time, até a 16ª rodada, era isso, né? Que nós estávamos indicando na tabela. Percebeu como é simples? Para fazer média aritmética, então você soma todos os valores da sua variável e divide pelo número de valores que você somou. É a mais tranquila. Mas a gente pode ter ainda um outro tipo de média, que é chamada de média ponderada, né? Ela vai ser representada por um XP barra, como está indicado aqui. Então, se eu tiver N valores, né? X1, X2, X3, Xn para a minha variável. Só que agora cada um tem um peso diferente, P1, P2. O que vai ser a média ponderada? Ela vai ser escrita dessa maneira aqui, ó. Eu vou ter, então, que somar o número da minha variável multiplicado pelo peso de cada uma delas e dividir pela soma dos pesos. Isso daqui geralmente é usado quando você vai fazer média numa prova, por exemplo. Imagina lá que a média de um bimestre ela é 10, mas 7 desses 10 vão sair de uma prova e os outros 3 de um trabalho, né? Então, como é que a gente faria a média? Vamos imaginar no nosso exemplo aí, ó, que um aluno ele tirou 3 na prova de peso 7 e 8 no trabalho de peso 3. Geralmente o trabalho consegue nota melhor do que nota na prova, né? Aí eu tenho que somar os pesos, ó. 7 mais 3 que está aqui embaixo. Tá vendo? Ó? 3 vezes 7, 21. 8 vezes 3, 24. 21 mais 24, 45. 7 mais 3, 10. 45 dividido por 10, a média deu 4,5. Se você fizesse média aritmética, ia dar uma nota maior, né? Porque ia ficar aqui, ó, 8 mais 3, 11, dividido por 2 valores, que eu somei, ia dar 5,5, né? A média aritmética. Então, a média ponderada, dependendo de quanto a pessoa tirou, ou no caso de nota, né? O quanto ela tirou na de peso maior ou na de peso menor,
isso daí vai influenciar diretamente no valor da média final, tá bom? Então, só para recapitular, a média ponderada, a sua variável, cada uma delas vai ter um peso. Então, você multiplica a variável pelo peso que ela tem, todas elas, né? Soma todas, e divide pela soma dos pesos. É assim que você consegue a média ponderada. Essa é mais uma das grandezas aí que nós vamos usar para analisar dados, tá? A próxima é aqui, ó, a mediana. O que é a mediana, pessoal? Vamos pegar o exemplo lá da tabela de futebol, né? Para a gente fazer a mediana, a gente organiza ou em ordem crescente ou ordem decrescente. Lembra da tabela de número de gols que nós fizemos lá no início? Então, eu organizei aqui, ó, o quem fez menos gols e foi crescendo, né? Então, 2 times fizeram 13, 4 times fizeram 20, um fez 22, 2 fizeram 26 e um fez 32 gols. A mediana, eu tenho que pegar o valor central. Como aqui eu tenho um número par, né? Tem 10 resultados, eu vou pegar bem o meio. O meio está por aqui, não está? E eu tenho que fazer a média aritmética desses valores centrais aqui, ó. 20 mais 20, 40, dividido por 2, dá 20, né? Média aritmética. Então tá lá, ó. Peguei os dois valores que estão no centro e fiz a média aritmética, isso daí é a mediana. Por definição, a mediana vai ser assim, ó. Eu tenho lá a variável x, eu posso ter n valores, né? No nosso exemplo aí tem 10 valores. Se o n for ímpar, que não é o caso, aqui o nosso n é par, né? Mas se o n for ímpar, a mediana de x será o elemento central, de ordem n mais 1 dividido por 2. Então eu pego todos os números, somo mais 1, divido por 2, então esse daí é a ordem da mediana, tá certo? Vamos dizer que tivesse mais 36 aqui, ó. O número do meio ia ser o 20, então a mediana continuaria sendo 20. Essa que é a ideia, tá? Já se o n for par, que é o caso aqui, então a mediana será a média aritmética entre os valores centrais. N sobre 2 e n sobre 2 mais 1. A média, porque ó, esse daqui é o n sobre 2. Esse daqui é o n sobre 2 mais 1. Por que n sobre 2? Porque ele é a metade dos valores aí, tá certo? Por isso que nós pegamos esses dois, fizemos a média aritmética e conseguimos o valor da mediana. E por último, pessoal, tem mais uma grandeza chamada moda. O que é a moda, né? A moda de um conjunto de dados é o valor que ocorre com maior frequência. No exemplo da nossa tabela aqui, a variável, né, número de gols, qual que aparece com maior frequência? É o 20, né? Então essa daqui é a moda, porque ele é o que mais se repete, tá certo? Então esses daí são os exemplos que a gente poderia te dar, né? Depois eu gostaria muito que você acompanhasse aí a resolução de alguns exercícios, né? Para a gente poder ver como é que faz, e depois você vai poder treinar e fazer aí a sua preparação. Espero que tenha gostado, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.